Amém? Com alegria que mais uma vez estamos nessa manhã de domingo, hoje dia 7 de julho, primeiro final de semana, e eu queria começar falando assim, nós como igreja juntos precisamos pensar uma estratégia de oração, de fala. Quando eu falo isso é para ser ajudado. É um bolo feito com muitas mãos, para nós conseguirmos mostrar para a igreja a importância da escola dominical. Mostrar para os irmãos que um domingo ou outro, deixar o almoço mais tarde, aquilo que a pastora fala, né, para poder estar na casa do Senhor. Porque, diferente de outros ministérios, a escola dominical faz parte da Igreja do Nazareno Mundial. Não é só a Igreja Nazarena de Montes Claros. Eu pude comprovar isso quando estive na Guiana Inglesa, mesma coisa. Então, você assiste e você entra nos sites das Igrejas do Nazareno no mundo, por curiosidade. Pode entrar nas Filipinas, onde fala inglês, que eu já mexo muito, tem lá o dia do culto e escola dominical. Então, veja que é um ministério que é da Igreja do Nazareno. Amém? Eu estou falando sério, para nós orarmos, para poder que Deus suscitar no coração do povo esse desejo de conhecer um pouco mais. Eu queria falar hoje sobre quem pode falar de Deus. Quem tem a primazia de poder falar de Deus, das coisas do reino. Bom, Cristo falou, quem não está contra mim está a favor de mim. Quem não espalha, ajunta. Amém. Então todo mundo pode falar de Deus. Agora, quem verdadeiramente tem essa missão, essa incumbência? Aí mudou a diferença. Aí não é só falar, aí não é só ter vontade de falar. Aí é seguir uma diretriz. Marcelo Falcão, na música Anjos para Quem Tem Fé, o Rapa, diz assim: te mostro um trecho, uma passagem de um livro antigo, para te provar e mostrar que a vida é linda, dura, sofrida, carente em qualquer lugar, em qualquer continente, mas boa de viver em qualquer lugar. É uma música do mundo, uma música de rock and roll, mas mostra que eu só conheço um livro que tem trecho e passagem. É a Bíblia do Senhor Jesus. Então você veja que até as pessoas que tecnicamente não fazem uso dela como regra de vida sabem que se eu preciso ter fé para abrir um livro antigo para provar que a vida é boa. Mas, como eu havia falado, quem é que pode falar essas coisas? Quem pode trazer isso para nós? Em Mateus 28, 19, você pode abrir, por favor, sua Bíblia aí? Mateus 28, 19. Eu vou te falar 3 passagens que estão no final de 3 evangelhos para te mostrar, tentar te comprovar aqui uma incumbência que é feito para mim e para você. Tem coisa, igreja, que, por exemplo, se você fala assim, eu sou evangélico, tem coisa que são ordenanças. Se você fala, eu sou católico, você vai ter seus dogmas. Se você é de Alá, você vai ter o Alcorão. Se você tem uma diretriz na sua vida, você tem que segui-la. Você fala, eu sou isso, então você tem que seguir. Por exemplo, eu sou evangélico, mas eu estou na Lava Jato, meu nome está lá, tem uma coisa errada. Eu não devia estar pegando propina, né? Então, se eu falo, eu sou cristão, mas eu estou matando pessoas, estou roubando, tem uma coisa errada. Em Mateus 28, 19, diz assim: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E ele continua falando, e eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Amém. Fechamos aí. Veja que você é cristão? Você se diz cristão? Você que está em casa, você que está na igreja, você bate no peito e fala assim, não, eu sou evangélico, sou cristão. Então beleza. Ide, fazei discípulos. Batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A doutrina está mostrada aí. A Trindade Santa. Isso saiu da boca de Jesus Cristo. Você tem aí igrejas que são unas, só acreditam em Deus. Tá bom. Mas vamos
ouvir as coisas da boca de Deus, de Jesus Cristo, encarnado. Batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós temos uma diretriz para que nós que somos evangélicos. Em Marcos 16:15, eu vou ler para você. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, a gente começa a ter diretrizes. Então, tecnicamente, uma certeza que eu tenho, que se eu sou batizado, eu estou concorrendo aí à salvação. Se eu não entendi a minha situação nesse mundo, se eu não entendi a minha situação, e eu não sou batizado em espírito e em verdade, como o mestre falou, eu estou defasado em uma ordenança. Eu preciso ser batizado. Aí vai. E se você for batizado e acreditar no que Jesus Cristo está falando, nesse livro antigo, nesse livro de passagens e trechos, vai dizer assim, ó: e sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão serpente, aquela coisa toda. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Essa semana, eu não vou falar o nome, eu ouvi um sacerdote falando que para que essa bobagem de ficar colocando a mão na cabeça dos outros? Peça sua mãe para colocar. Sua mãe é uma mulher abençoada. Peça uma tia sua. Aí quando você vê um sacerdote falando uma coisa contra aquilo que Jesus Cristo falou, porque ele falou assim, ó, e porão as mãos sobre os enfermos. Tiago fala para ungir com óleo e orar. Então, existem coisas que é da igreja. Aí quando você vê pessoas que abrem aspas, fecha aspas, são da igreja e andam fazendo coisas, você fica, meu Deus, onde é que vamos parar? Onde é que nós vamos parar? E para fechar aí a trilogia, Lucas 24:46 diz: e disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Tem pessoas falando, e isso já é antigo, não é de agora, que nós estamos aqui nesse mundo porque é um aprendizado. Não tem pecado, não tem erro, está aprendendo. Você não está errado, você está aprendendo, então agora você vai e não vai fazer de novo. Mas uma das doutrinas claras da Bíblia é: o pecado traz separação entre eu, você e Deus. Novas coisas vão sendo colocadas, novas vão entrando para a casa de Deus, em todos os tempos, novas doutrinas vão entrando e pessoas vão trazendo fatos e tal, mas se nós ficarmos amarrados no que esse livro antigo fala, nós não erraremos. Ventos virão e passarão, como vários vieram e passaram, e nós permaneceremos na rocha, que é Jesus. É uma segurança, não é, igreja? Uma segurança. Que as coisas vão vindo, a gente vai escutando umas coisas muito loucas que vai passando pelo mundo. Está acontecendo isso aqui agora não precisa mais pôr a mão na cabeça não agora está tranquilo, eu sou do jeito que eu sou. Aí, eu queria que você entendesse o meu ponto hoje. Mateus enfatiza o ensino na igreja. Marcos salienta a pregação pela igreja. E Lucas, por sua vez, confirma e sintetiza a ênfase anterior de ensinar e pregar. Então você tem um reforço aí. Eu queria falar com vocês hoje uma coisa que me incomodou muito essa semana, e aí a gente fica pensando o que eu vou falar para os salvos, o que eu vou falar para a igreja. Essa semana eu vi uma frase que já está no mundo há muito tempo, mas ela me chocou porque eu vi uma pessoa muito jovem falando isso. A pessoa falou assim, 3 pontinhos, blá, 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 meu corpo, minhas regras. Então eu vi isso da boca de uma moça falando, meu corpo, minhas regras. Como se isso fosse algo novo, mas é claro que vai sempre com uma roupagem nova. Segundo o artigo 128 do inciso 2º do Código Penal, o aborto em caso de estupro é legalizado, mas algumas mulheres escolhem não abortar devido a um pensamento religioso ou moral que as leva a pensar que o aborto seria matar uma vida. Então esse comentário eu vi de um jurista falando sobre o aborto, falando que seria talvez matar uma vida,
que o abortar é uma questão, quem só não aborta é quem tem uma questão religiosa. Bom, e aí trazem para o mundo isso. A gente não sabe por que cargas d'água um homem acha que tem o direito de sobrepujar uma mulher, seja dentro do lar, seja na rua, seja na madrugada. Com certeza eu posso falar que a influência, o influxo que vem sobre ele é maligno. Se ele vai estar endemoniado ou se ele vai estar apenas oprimido pelo diabo, é uma questão de analisar caso a caso. Mas com certeza o influxo que ele recebeu é maligno. Então essa pessoa vem e faz esse movimento de tomar a vida de uma mulher e possuí-la de maneira que dessa relação promíscua e violenta acontece uma gravidez. Bom, peguemos esse ponto. Meu corpo, minhas regras. O Código de Hammurabi é um conjunto de leis criadas na Mesopotâmia por volta do século XVIII a.C., pelo rei Hammurabi da primeira dinastia babilônica. O código é baseado na lei de Talião, olho por olho, dente por dente. O código é baseado na antiga lei de Talião e ele é 200 anos antes de Moisés. Então você tem aí 18 séculos antes de Moisés, 2 séculos antes de Moisés, você vai ter Hammurabi falando. Ou seja, 1.800 anos antes de Jesus Cristo chegar à Terra. Aí, depois Moisés chega e continua falando sobre o olho por olho, dente por dente. Ele não aboliu. E traz isso para a lei nossa, para a lei bíblica. Olho por olho, dente por dente. Lá na frente você vai ver que Jesus Cristo vai dar uma mexidinha nessa situação. Muito, quase que profundamente. Mas veja, um homem possui uma mulher, magoa violentamente e tira dela muita coisa. Talvez tire a virgindade, talvez tire a dignidade, talvez até a mate espiritualmente. É uma situação, é um aborto. Vem sobre essa mulher essa possibilidade. Vou fazer aborto porque eu não quero ter esse filho. Eu andei essa semana olhando em todos os estudos sobre o aborto, como é que é o comportamento, como que a mulher de fato entende isso, e em nenhum lugar de seriedade, né, que se fala assim, esse instituto é sério, em nenhum lugar falou a mulher consegue superar um aborto. Então, pela lei de Talião, se você me matou, eu tenho que matar. Como é que é isso? Imagina só. Alguém da tribo do JK, que é ali, né? Vai na tribo do Major Prates e mata o filho de uma pessoa. Aí, pela lei de Talião, alguém da tribo do Major Prates pode ir lá na tribo do JK e matar o filho desse homem. Aí vem aquela pergunta. Mas e se esse homem não tiver... Tá roubando, irmã. Mas e se esse homem não tiver filho? Se esse homem não tiver filho, como é que vai ser agora? O outro foi lá e matou. Então mata o sobrinho. Aí você vai lá e mata o sobrinho para poder a lei ser resguardada, a lei de Talião. Olho por olho, dente por dente. E aí vira essa confusão, essa complexidade. Porque se a pessoa não tiver, você vai lá e mata o filho do outro. Aí você já envolveu uma segunda pessoa. O que você quer dizer com isso, John? A lei de Talião não era justiça. Era uma maneira de você ir à forra. Se sentir que foi feita alguma coisa. Se vingar. Não é justiça. E até quando durou isso? Bom, a lei de Talião dura até hoje, se você for olhar. A pessoa fala assim, eu sou evangélico, mas não mexe comigo não, que eu desço da cruz. Estou pregado com Jesus até o momento que alguém mexe comigo. Isso tá tão impregnado nas culturas que a pessoa fala, né? Se apanhar na rua, vai apanhar em casa também. Bateu, levou. Bom, aí a pessoa foi estuprada, perdeu essa questão toda e se sente no direito de tirar a vida que está nascendo no seu ventre. Bom, qual que é a questão? Se a mulher não consegue superar isso, se a mulher não consegue se dar conta de que ela pode depois casar normalmente e ter 3 filhos, mas ela sempre vai saber que está faltando um, apesar do trauma. Quer dizer que, como a pastora Tânia sempre fala, você não matou apenas uma pessoa.
Provavelmente você matou toda uma geração. Foi feito uma vez um cálculo de um casal e eles chegaram a ter, assim, 3 filhos, 10 netos, 30 bisnetos, 52... E aí foi mostrando como que é progressiva essa questão quando você tem uma descendência. Para nós da igreja, nós pensamos, uma nação que aprova o aborto é uma nação que está aprovando homicídio em massa. E mais do que isso, você vai criando pessoas mutiladas espiritualmente. Tanto a questão da mãe, quanto a questão daquele filho que viria e não virá. Então, nós ficamos nos perguntando assim, por que o governo está tentando fazer isso? Por que já tentou fazer outras vezes? Por que tem nações, todos os países da Europa aceitam o aborto? Bem como Estados Unidos, Canadá, Austrália, Nova Zelândia. Na verdade, a maioria dos países em que a Inglaterra tem força aprovaram o aborto. E a maioria dos países que tem essa tradição cristã está segurando o máximo possível. No Brasil, chegou nessa conclusão. Não, se for por aborto, aí vamos ver se dá. Se for por aborto, mas tem 3 meses, 4 meses, não pode. Mas o dia seguinte, tem toda uma situação. Bom, e se eu acreditasse naquilo que Jesus falou em João 10:10? Deus quer que tenhamos vida e vida em abundância. Eu posso, depois de um trauma gigante desse, ter vida em Cristo? Eu posso me recuperar? Seja eu não fazendo o aborto e criando essa criança, ou eu fazendo o aborto, depois conhecendo a Jesus, eu consigo superar esse trauma? Como é que funciona isso na cabeça das pessoas? Bom, o fato é que se Moisés não aboliu a lei, de uma certa maneira, essa coisa ainda está por aí no mundo espiritual. Cristo falou, quando Pedro tirou a espada e arrancou a orelha de Malcom, a tradição diz que se chamava Malcom, quando foi prender Jesus, Jesus pegou a orelha dele, pôs no lugar e falou assim, Pedro, não faz isso não. Quem viver pela espada, morrerá pela espada. Parece haver um princípio aí com essa questão da lei de talhão no mundo espiritual. Precisamos, é claro que não estamos aqui para bater o martelo, mas o fato é que precisamos atentar para isso, de que uma consequência feita por um antepassado seu, até na 4ª geração pode vir uma situação envolvendo tudo isso. John, você tem algum reforço bíblico para dizer isso? Eu vou tentar, tá? Eu estou aprendendo e quero passar o que eu tenho visto e tenho estudado para falar com vocês. Olha, em 2 Samuel, não precisa pegar não, no início do capítulo 11, Davi comete adultério. Davi vê Betsaba e deseja ela. No final do capítulo 11, Davi mata Urias, o Eteu. Cria uma estratégia lá para ele poder morrer e não falar que foi ele. No capítulo 12, no começo do capítulo 12, Natã repreende a Davi. Olha, rei, tinha um homem lá, uma ovelhinha, tinha só ele lá que fazia, né? Aí tinha um vizinho dele, tinha mais de 100, tal, e aí chegou uma pessoa para visitar lá, e ele falou assim, não vou matar uma das minhas 100, não, vou pegar uma do cara lá que está sozinha. Vai lá, pega a ovelha do cara, faz churrasco com ela, mata o cara e deixa as deles na boa. Aí Davi falou assim, aí vem a sentença do rei. E aí veja como que Deus respeita o que sai da nossa boca. Afinal de contas, o mundo foi feito pela palavra. Que devo fazer com esse homem, ó rei? Davi não estava sabendo que era com ele, falou assim, que pague 4 vezes mais. Então, se morreu o Eteu, 4 pessoas teriam que morrer na família do rei. E de fato aconteceu isso. No capítulo 13 começa a derrocada da família do rei Davi. Membro por membro, a começar do filho do adultério morre e vão morrendo filhos dele. E vão acontecendo atrocidades, até um estupro vai acontecer na família do rei. E não apenas pelo fato do rei ter ditado a sentença, mas o fato é que Davi matou. Dessa vez não era em guerra. Não era para poder obedecer a palavra do Senhor, para poder avançar com Israel. Não era. Dessa vez foi vaidade, foi iniquidade do coração de Davi. E Davi tirou uma vida. E quando ele proferiu a sentença do rei, porque o rei também era juiz, ele falou que pague 4 vezes mais. Houve
4 consequências na família de Davi. Então eu tentei te mostrar aqui, eu não quero fazer doutrina. Esse não é o meu objetivo nesse momento. Não estou em momento nenhum querendo criar para você uma situação. Eu quero te mostrar que existem pistas na nossa vida. Eu passei um período muito complicado no meu matrimônio. Passei questões minhas mesmo, questão de convivência minha. Foi um momento muito, muito complicado para a minha vida. Mas eu sempre fui muito observador e eu vi que na minha família os homens tinham um problema com isso. Eu sempre reparava que na minha família havia muitos homens divorciados, muitos homens envolvidos com jogatina, com mulheres, com bebedice. Isso talvez seja de toda a família. Mas na minha família, tanto do lado do meu pai como do lado da minha mãe, eu tinha muito problema com isso. Haviam muitos descendentes dos meus avós com esse problema. Eu reparei nisso. Especificamente um caso de um tio meu, que não está mais entre nós, Mendão, que ele tinha 3 filhos. 3 filhos. E ele divorciou-se da mulher, juntou com outra e negligenciou os 3 filhos dele em vida. É como se os meninos ficassem órfãos de pai com ele vivo. Então, por vezes ele tinha que esconder na casa da minha mãe, porque o pessoal da polícia estava atrás dele por causa da pensão que ele não pagava, e aquela dificuldade toda, e ele tentando viver bem lá com outra família, mas negligenciando essa outra. Bom, certo é que essa maldade que ele fez com os descendentes dele veio tão fortemente sobre a vida dele que ele teve um derrame. Desse derrame ele ficou acamado, dessa cama ele não saiu mais e acabou a vida dele. Isso foi muito forte para a minha vida porque eu já sabia que a gente tinha problema na nossa família com bebedice, mulheres, divórcio e tudo mais. E agora eu tinha uma pessoa da minha família que especificamente, claramente, por uma vida dissoluta, morreu nessa situação. Pensei comigo assim, eu vou voltar para casa. Eu vou aquietar o meu coração. Eu vou fazer o que Deus quer. O que Deus uniu, não separe o homem. Então hoje eu tenho total condição de dizer para quem está me ouvindo, para quem está aqui na igreja, que a lei espiritual ela é muito séria. Quando se fala da 2ª, 3ª, 4ª geração, na verdade da 3ª e 4ª geração, você já começa a receber a paga ali. Eu tenho visto acontecer na 2ª geração, mas a Bíblia fala da 3ª e 4ª. Então, a regra é 3ª e 4ª. Mas já na 2ª geração, você tem pessoas que estão sofrendo aí por desobediência. Quem pode pregar a palavra de Deus? As pessoas que estão na igreja e as pessoas que estão levando a vida séria com relação ao que diz a palavra de Deus. Quando Deus falou, eu quero que você tenha vida e vida em abundância, não quer dizer que meu corpo, minhas regras. Eu preciso ser feliz. Essa pessoa me fez mal. Esse ato me fez... Por que Deus deixou isso acontecer comigo? Por que isso aconteceu na minha vida? Eu não quero mais. Não. E a pessoa vai se fechando para Deus. Olha, igreja, o ser humano não foi feito para viver separado de Deus. Não foi feito. Poderia ficar falando horas e horas de pessoas que eu conheço, que se separaram de Deus por que quer que seja, e vivem 70 anos muito bons e os últimos 3 anos da vida dela, eu não queria para o meu pior inimigo. Tristeza. E também a descendência com problemas. Entender isso, entender que Deus está no controle das coisas e que Ele é um Deus, Ele é um Pai que é amor, mas também é justiça, como fala lá em Mateus. Ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente, como foi dito em Êxodo 21, 24. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece também a outra. O que Jesus quer dizer aqui? 1000 vezes tomar um tapa do que dar um tapa. 1000 vezes receber um mal sobre a sua vida do que você fazer mal para outra pessoa. Porque digamos que por algum decreto de Deus você não pague por isso, mas já imaginou, a Bíblia fala assim, não, os dentes dos filhos não serão embotados pelas uvas que os pais comeram. É uma verdade, tá ok. Mas tudo tem consequência. Exemplo, eu conheço uma pessoa aqui em Montes Claros que há um tempo atrás, nos anos 80,
numa festa, bateu numa pessoa, ligaram para o policial, bateram nos 3 policiais. O cara bateu. Estava todo, devia ter endemoniado, batendo 3 polícias. Mas o polícia falou assim, eu te pego. Ele falou assim, quando ele ficou são, ele pegou um ônibus e foi para São Paulo, foi embora para São Paulo. Mudou para São Paulo. E lá foi levar a vida dele, normalmente, tal. E cresceu e esqueceu, e não voltou mais. Que negócio, um dia, o filho dele cresceu, o filho dele foi para uma festa. E nessa festa, uma pessoa que não era policial, mas que era do meio, de segurança, que negócio todo, por causa de uma mulher, arrancou o revólver e deu 3 tiros no filho. Então não foi nem para a 3ª geração, foi na 2ª. Aí você fala assim, mas isso não estou fazendo doutrina. Eu estou falando que existe uma coisa girando no mundo espiritual que não foi resolvida. Não foi resolvida. Então melhor você aquietar seu coração, pedir perdão, como Cristo falou, ele fala, orai pelos seus inimigos. Melhor você, já que você é crente, você é cristão, segue tudo. Não segue pela metade. Não vai só até onde é bom para você. Hoje em dia está muito bagunçado a palavra do Senhor. Está muito bagunçado as coisas como tem que ser. As pessoas estão falando de qualquer jeito. Estão tratando de qualquer jeito. Né? Então quando você vê um suposto sacerdote falar que não pode colocar a mão na cabeça dos outros para orar, que isso é bobagem, pede quem te ama para fazer isso. E as ordenanças da Bíblia, e as coisas que o Senhor Jesus Cristo falou, que eu tenho que ser assim, fazer isso em memória de mim, fazei porque eu fiz, quem fizer como eu fará mais ainda, o povo está parando de fazer, tirando essa força. Então eu vou ler um texto agora, que ele é muito forte, mas eu queria que vocês entendessem que o nosso Deus é amor e é justiça, e Ele está olhando tudo. Em Apocalipse 22:14 diz assim, bem-aventurados aqueles que guardam os meus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Mas ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer um que ama e comete a mentira. Ah, não, Deus me ama. Deus é amor. Se Deus me ama, Ele não vai me jogar no inferno, é nunca. Então, pera lá. Amar é uma coisa, justiça é outra. Então, se eu sei que o meu filho precisa ir para a escola de manhã, todos os dias, mas ele ama ficar acordado, dormindo até 9, 10 horas da manhã, eu vou saber que eu estou fazendo bem para ele, deixar ele ficar na vontade dele, dormir até 10 horas da manhã, ou fazer força para que ele vá para a escola de manhã, chegue lá no horário. Mas eu amo meu filho, pelo amor a ele, eu deixaria ele dormindo até meio-dia. Mas espera lá, qual que é a lógica da coisa? Tem que trabalhar, tem que estudar, tem que crescer, tem que evoluir, tem que virar gente. Para tanto, eu não posso deixar ele dormir até 10 horas da manhã, na semana não. Deus é amor, Deus está conosco, Deus deu ordenanças para mim e você que somos evangélicos cristãos, para irmos para o mundo e pregar a palavra dele. Não é despregar a palavra dele. Sabe por quê? Porque as pessoas chegam e falam bem assim, as pessoas, desculpa te falar, tal, não sei o quê, mas eu estou dizendo o seguinte, tem gente que nasce homossexual, tem gente que nasce violento, o avô dele era cangaceiro. Não, ele tem esse problema com cervejinha porque o tio dele bebe que um gambá. As pessoas vão trazendo, olha, é assim mesmo. Não, é porque tinha que ser, porque nasceu, porque... Meu irmão, minha irmã, aí sim, é aqui na igreja que a gente faz o milagre acontecer. Amém, igreja? É aqui na igreja. Então eu não posso trazer uma palavra que não seja de que na igreja do Senhor Jesus, nos cultos, na escola dominical, você aprende coisas espirituais. Você aprende sobre Jesus, sobre o que é. Para encerrar, eu queria comentar com você o seguinte. Por mais bom motorista que você seja, por melhor que você se dirija, ou pilote, ou se a placa falar não pode passar aqui, não pode.
Não, eu vou passar rapidinho que eu sou bom. Não, eu vou passar e ninguém vai ver. Aí vem o livro antigo e fala, somos indesculpáveis. E fala mais, nós temos multidões de testemunhas o tempo todo. Quem que a gente está querendo enganar? Quem que a gente está querendo enganar? A mim, você, a pastora, o vizinho, o irmão, a irmã? Quem? Ninguém escapa, igreja, dos olhos de Deus. Ninguém escapa da multidão de anjos que estão por aí, da multidão de demônios que estão mais por ali. Então, nessa manhã, em nome de Jesus, na escola dominical, que nós possamos aprender que Deus quer ensinar que existem regras. Existem regras. Para mim, para você e para os 7 bilhões de pessoas que estão no planeta. Não interessa se ele não acredita em Deus. Vai passar pelo crivo. Mal é mal, bem é bem. E se você entra pela rua errada, se você passa pelo lugar errado, fatalmente você não vai conseguir chegar do outro lado. Você não vai conseguir atravessar o Mar Vermelho. Então, que nessa manhã você possa entender, em nome de Jesus, que a igreja é o lugar, é o local onde as maldições são quebradas, onde a tristeza, os traumas são vencidos e onde, como está em João 10:10, a abundância vem para mim, para você. Amém? Glória a Deus, obrigado pela oportunidade. Vou chamar a pastora para estar fechando aqui em nome de Jesus, com oração. Segunda a sexta-feira do mês, vigília, dirigida pela JNI. Então nós estaremos aqui sexta-feira. Sábado vamos estar tendo o nosso arraial, né? Noite country. Então não esqueçam, todos estão aí, convidem para nós estarmos aqui fazendo uma festa no Senhor. Amém. Amém? Então vamos colocar de pé e vamos orar. Bom é saber que Tu és o nosso Deus, soberano e Rei, aquele que nos dá, Senhor, a capacitação, em nome de Jesus, de sermos tratados, Senhor, de termos uma nova visão no Senhor, Pai. Muito obrigado por essa restauração que o Senhor tem dado, Senhor, às nossas vidas. Nós queremos, em nome de Jesus, Te buscar em todo o tempo. A Tua palavra, Senhor, nos orienta a congregar e aqueles que não o faz, nós devemos, Senhor, ser anunciadores que Cristo já está à porta ou já está voltando. E nessa manhã nós queremos, em nome de Jesus, anunciar, Senhor, aqueles que muitas vezes têm negado de estar na Tua casa. Senhor, e também a Tua palavra nos diz que quem desperta um homem do sono é o Senhor Espírito Santo. Desperta aqueles que dormem, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus. E venha Espírito Santo a convencer o homem do seu pecado, do seu juízo, da sua justiça. Traga, Senhor, este ato de graça a cada vida que tem sido resgatado, Senhor, pelo Senhor. Amém. Que em nome de Jesus há necessidade de estarmos juntos, como Paulo, Senhor, nos declara que a igreja é para trazer o ensinamento, Senhor, ao coração daqueles que ouvem. Por isso eu peço ao Senhor, faça dessa manhã, em nome de Jesus, o despertar, Senhor, da boa graça do Senhor sobre cada coração. Aqueles que vão estar, Senhor, assistindo e vendo esse áudio, eu peço ao Senhor que, em nome de Jesus, o Espírito do Senhor vai trabalhando, Senhor, sobre cada vida e vai fazendo, Senhor, este ato transformador. Se algo já interveio na sua mente, no seu coração, de achar que não há necessidade de estar no corpo da igreja para estar, Senhor, recebendo a palavra e recebendo a libertação e a transformação da sua vida, do seu interior. Em nome de Jesus, muito obrigado por tudo, obrigado pelo Teu amor, obrigado, Senhor, pela oferta e o dízimo recolhido nessa manhã, que haja, Senhor, sobre a cada vida a ação da palavra que transforma, que abre a janela do céu e repreende, Senhor, o devorador.
Que nessa manhã assim o seja sobre cada vida que aqui está, pelo poder do nome de Jesus, ó Pai. Nós entregamos, Senhor, e o Senhor abençoe o culto dessa noite, Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome. Nossa vida, nossa casa, Senhor, e tudo aquilo que o Senhor nos deu para administrar sobre essa terra é do Senhor. E tudo que vier às nossas mãos, nós queremos fazer, Senhor, bem, para que o Teu nome seja sempre glorificado e exaltado em todo o tempo. Que a graça e o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo reine hoje e eternamente sobre cada vida, para a honra e glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Cumprimente um ao outro, estamos despedidos em nome de Jesus. Amém. Vamos abençoar.